Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guri, responsável pelo setor de projetos e manutenções da Bertac, e hoje a gente vai falar sobre pistolas Spring. Mas antes da gente começar a falar, deixa o seu like, seu comentário, isso ajuda muito a gente no engajamento da plataforma. Inclusive ativa o seu sininho, porque o YouTube às vezes não avisa. Ele não gosta muito desse formato de vídeo, mas eu sei que você curte a gente e eu espero que você esteja aqui conosco. Então, para não perder o vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho e sem essa, puxa a vinheta. Primeiramente, o que é uma pistola Spring? Uma pistola Spring nada mais é do que uma pistola de airsoft, de ar comprimido normalmente, a apuração de mola. Geralmente essas pistolas são feitas em polímero, plástico, mas não somente ela, existem as de metal, tá bom? É bom lembrar que por dentro ainda continua o mesmo sistema, ainda é uma pistola a mola, ainda é uma pistola de baixa força, por conta da mola. Se fosse muito forte, você teria muita pressão aqui, provavelmente não conseguiria puxar, tá bom? É importante lembrar que essas pistolas, elas são bastante leves, então só o carregador dela é um pouco mais leve do que a pistola. Isso é absolutamente normal. Inclusive, não trate essa arma como se fosse uma arma de fogo. Ela não tem a mesma resistência de uma arma de fogo. Mas, ao manusear ela, lembre-se de sempre imaginar como se ela estivesse sendo carregada e que ela possa ferir alguém sempre que disparado. Então, jamais aponte ela para um animal, para uma outra pessoa, se estiver fora de jogo, por exemplo, ou mesmo em casa. Evite. Para a segurança de todos, é muito interessante que você sempre siga essa regrinha. Sempre trate ela como se estivesse carregada e que ela possa matar alguém. Bem? Então, primeiramente, a pistola, geralmente as pistolas Spring elas não têm tantas funções, tanta desmontagem, geralmente elas têm alguns parafusos, não recomendo mexer neles, do jeito que ela está montada, do jeito que ela precisa ficar, ok? Geralmente elas são em polímero, como eu já falei, e elas têm um sistema de ação muito simples. Não possuem travas, certos modelos, então lembre-se de acordo com o modelo que você tiver, de olhar o manual. O manual sempre vem com o equipamento, então ele vai indicar, como por exemplo aqui, que tem algumas features da arma, então ele vai explicar o que é cada passo de cada arma. Se você se sentir mais à vontade também de ler o manual, fique sempre bem à vontade, é sempre muito bom. O carregador. O carregador dela geralmente é bem simples de ser operado, mas precisa de um certo cuidado. Não é um carregador muito complexo, pelo contrário, ele é bem simples na realidade, porém ele precisa ter um certo cuidado, certo? Esse carregador, já mencionei, de polímero, podem, numa eventual queda, acabar danificando. Então, para isso, é interessante que sempre trate ele com um certo cuidado, que tome um certo cautela, para que não tenha nenhum problema, ok? Para carregar ele é bem simples, a gente pode tanto carregar na mão, bolinha por bolinha, ou através de um dispositivo desse, chamado Speed Loader. O Speed Loader nada mais é que vai facilitar as BBs, essas aqui, ou essas aqui, de serem carregadas no magazine. Como a gente está falando sobre pistolas Spring, nós temos uma gramatura correta para elas, certo? Aqui eu tenho PB012, que é a gramatura dela, ou seja, cada bolinha dessa daqui tem um peso de aproximadamente 0,12 gramas, o que para airsoft, muito bom, em pistola Spring, em armas de baixa força, o que é esse caso. Se eu pegar uma outra munição, como por exemplo, essas de 0,25, o calibre é igual, mas o peso de cada bolinha é diferente. E justamente por causa desse peso, você provavelmente vai ter uma ineficiência no seu equipamento. Então, antes de fazer a compra do equipamento, lembre-se também de comprar uma boa munição. Para carregar as bolinhas no Speed Loader, ele é bem simples, na verdade. Ele tem uma portinha aqui atrás que permite você colocar por aqui as bolinhas do pote mesmo, sem problema nenhum, e tampá-lo. Daí você pode simplesmente carregar tanto pelo Speed Loader quanto pela mão, Existe uma travinha aqui na frente com uma mola que você pode puxar para trás e assim dar espaço para poder conseguir colocar as munições. Pode botar uma a uma ou com o auxílio do Speed Loader dessa forma,
você acaba carregando de 3 em 3, sempre apertando o botãozinho que ele vai carregando as munições. Se por acaso esse adaptadorzinho aqui você estiver tendo certa dificuldade com ele, você pode optar por retirá-lo. Ele é bem simples, você só força um pouquinho a parte de trás dele para cima e ele sai. Assim o speed loader normal. E você pode fazer o mesmo procedimento, puxa a travinha para trás e assim carregando bolinha por bolinha até finalizar o ciclo. É importante ressaltar que esse magazine tem uma capacidade máxima, então assim que atingir o máximo não force a mola, porque isso pode danificar ou a base ou o magazine em si, ou diminuir o tempo útil da mola. Dessa forma, nós temos nosso magazine carregado e a pistola. Todas as vezes em que for disparar, sempre mirar para algum local que não tenha nada, nenhum ser humano ou animal, porque isso pode machucar, se pegar no olho pode até cegar. Então é importante sempre tratar como se aqui sendo uma arma de alto risco. Para manusear, no caso, a gente pode segurar firme pelo fundo, puxar e soltar. Não é necessário voltar devagar, sempre puxa e solta. Ela tem as molas justamente para fazer o retorno do ferrolho sem precisar ser auxiliada, né? Sempre o dedo fora do gatilho, porque se você tiver com o dedo no gatilho, ela pode disparar acidentalmente ou reduzir a vida útil do gatilho ou do mecanismo que trava o pistão interno dela. Então, no momento que for disparar, sempre mirar para algum lugar que não tenha nada e garantir que ela esteja vazia. Dessa forma, a gente vai sempre verificar que não ficam bolinhas sobrando no magazine. Isso quer dizer que finalizou realmente, acabaram todas as munições e ela vai disparar o que a gente chama de disparo seco, que é esses quando você dispara sem a munição, certo? Não é interessante ficar fazendo esse tipo de disparo, nunca, porque ele vai desgastando a arma, não tem a munição para poder disparar e isso acaba reduzindo a vida útil dela. E nesses casos, dependendo do fabricante, ele pode até inclusive negar a garantia justamente por causa disso. Então tome bem cuidado dos seus equipamentos, ok? Toda vez que for manusear ou precisar de alguma certa ajuda ou auxílio em manutenção, pode contactar a gente sem problema que a gente vai atender da melhor forma possível, se tiver algum tipo de problema ou algo do gênero. Mas em termos de manutenção, essas armas não necessariamente precisam de uma manutenção tão regrada, desde que você utilize ela de forma bem tranquila. Né? Nunca olhar diretamente para a ponta da arma, né? Como eu falei, jamais trate ela descarregada. Sempre imagine que ela está carregada e pronta para disparar. Não deixar a arma o tempo todo carregada, ou seja, você dá o golpe e deixar ela guardada, porque isso pode novamente reduzir o tempo da vida útil da própria mola dentro do equipamento. Então, sempre que for necessário disparar, mesmo que seja para descarregar o magazine. O que vale também para as munições dentro do próprio magazine, de não deixá-las guardadas e armazenadas por muito tempo. Além do mais, a utilização das munições já disparadas também não é indicado, que aqui dentro existe um cano de precisão. Esse cano ele tem uma precisão, uma variação de menos de 1 milímetro para cada lado. Ou seja, uma bolinha depois que disparada, ela pode se tornar oval e por causa dessa deformação, ela pode vir a entupir o cano e isso vai gerar muitos problemas, até mesmo para desentupir ou algo do gênero. Então, sobre essa pistola, nós trouxemos o máximo possível de informação que a gente considera que seja importante para o manuseio dela, mas se sobrar alguma dúvida, se você ainda tiver alguma questão que não foi respondida por aqui, pode entrar em contato com a gente pelo atendimento do WhatsApp, nós temos pelo nosso site, né, ou até mesmo pelas nossas redes sociais, ou se você tiver alguma dúvida mais específica em relação a isso, pode mandar um e-mail no saque@bertac.com.br ou no manutenção@bertac.com.br. Estaremos sempre lá para poder lhe ajudar da melhor forma possível. Tudo bem? Ficamos por aqui. Até logo!